Boa noite! Olha eu aqui de volta para a live de número 60. Gente, nem acredito que já fiz 60 lives com vocês. Boa noite, Sara, bem-vinda! Bom, hoje dia 16 de novembro, quase 2 meses depois da última live de segunda que eu fiz junto com a Bru, no dia 28, acho que foi 28 de setembro. Depois emendei num monte de curso que estava fazendo, dei um tempo das lives para poder me preparar, me aprofundar em outras questões que estavam já previstas, eram cursos importantes que aconteciam às segundas-feiras. Eu falo eram porque assim, já acabou e foi mais de um, né? Então fiz um segunda-feira, depois fiz uma viagem e que pegou aí 2 semanas, então precisava dar um tempinho. Vocês estão me escutando bem? Me digam aí se tá tudo certo. Ei, bem-vindas a todas vocês que estão chegando e todos também, se tiver algum homem por aqui, boas-vindas. Só me digam aí se tá tudo certinho aqui com o áudio. Faz tanto tempo que eu não monto aqui a estrutura para live. Saudade, né? Faz tempo mesmo que eu não apareço por aqui. Também estava sentindo saudade. Apesar de que foi muito, muito bom toda essa jornada que eu caminhei, todos esses cursos que eu fiz. Ai, que bom, Sara. Você também estava com saudade, eu também. A gente depois fez algumas lives no sábado, eu fiz uma surpresa, né? E deu tudo certo. Mas essa daqui de segunda-feira é muito importante, muito poderosa. Eu sempre me preparo bastante para aqui trocar com vocês. Então hoje eu vou falar sobre um tema que assim angustia muitas pessoas. Esse é um tema recorrente nos meus atendimentos de consultoria familiar, nos atendimentos também no processo terapêutico. Quem tem criança, geralmente por saber, né, também da minha formação como professora, traz essas questões. E aí, como a gente lida com birra, como que lida com uma criança que está numa fase de desenvolvimento que está trazendo muitos desafios para os adultos. E aí, bom, apareceu bastante esse tema antes da minha viagem. E aí, quando eu voltei, eu atendi mais de uma pessoa também com a mesma temática, com pessoas ali, com crianças na faixa entre 2 e 3 anos, que é uma fase que muitas pessoas chamam de terríveis 2 anos, e quem já me conhece há mais tempo sabe que eu não gosto dessa expressão, terríveis 2 anos. Eu acho que é algo como você dizer que uma fase de crescimento é terrível, né? É muito pesado para a vida de uma criança. Então, eu posso considerar que, bom, de alguma maneira pode ser terrível ou desafiador demais para os adultos, mas para a criança é sinal de saúde, é sinal de crescimento, é sinal de potência, de vida, de existência. Então, hoje eu vou falar basicamente, aqui a Bru acabou de escrever, vou fixar esse comentário da Bru, porque esse é o nosso tema, de onde vem tanta birra, e que bom que a Bru colocou aqui entre aspas, porque vocês que me conhecem já há mais tempo, talvez já tenham me escutado falar sobre esse tema, e eu sempre considero que esse nome birra é um nome que refere-se à perspectiva do adulto, nós adultos, diante de uma criança que está vivenciando uma intensa expressão emocional. A gente chama aquilo de birra. A gente é que atribui esse sentido. Mas não existe alguma coisa que seja assim, específica. Ah, nessa fase as pessoas fazem birra. Porque, na verdade, birra, se assim a gente for identificar, qualquer ser humano faz. Qualquer ser humano pode fazer birra. Não só crianças de 2 anos que estão vivenciando os terríveis 2 anos, como algumas pessoas gostam muito de classificar. Então, se a gente for pensar assim, que esta é uma intensa expressão emocional, qualquer pessoa pode vivenciar isso. Aliás, nós mesmas, se tiver algum homem por aqui, me perdoem, porque geralmente esse é um público feminino que está por aqui. Então eu sempre falo assim, a gente também vivencia. Ai, quantas vezes a gente sai do eixo, grita, chora, briga, bate o pé.
Então a gente também está fazendo uma birra? Pode ser. Então se a gente considerar que essa é a expressão, nós temos que sempre lembrar que essa é a perspectiva do adulto. Não é um crime chamar a expressão emocional das crianças de birra, tá bom? Não é que eu tô aqui para trazer alguma coisa muito diferente. Não é isso. É só porque a gente tem que entender que esse nome que é tão rotulado e que a gente pode usar até de maneira equivocada. Tem gente, por exemplo, que tem bebezinho recém-nascido e que é capaz de falar que o bebezinho recém-nascido está fazendo birra. Né? E aí, mas o que é essa história de birra para um bebê recém-nascido que não quer pegar, por exemplo, o peito quando o bebê está aprendendo a mamar? Vocês já ouviram alguma mãe também recém-nascida falar, olha lá, tá fazendo birra? Ou então, às vezes, alguém de fora olha aquele bebê que tá tentando pegar o peito e diz, olha lá ele fazendo birra. Ou então um bebê que não quer ficar no carrinho. E aí ele quer ficar só aconchegadinho ali no colinho da mamãe ou no sling, porque tá vivenciando aquele processo de esterogestação ali até os primeiros meses de vida. E aí alguém vê esse bebê que não quer ficar no carrinho e já fala, olha lá, ele tá fazendo birra. E a gente começa a rotular e dizer que essa birra é como se fosse uma manipulação, como se fosse uma coisa assim que a criança faz para atingir o adulto. Então não, os bebês não estão fazendo birra, eles estão expressando emoções. Né? E talvez com alguma intensidade, porque a ferramenta que o bebê tem é o choro. Então ela tá ali, né? A criança bem pequenininha, o bebezinho tá expressando com bastante choro. A criança maiorzinha, ela vai crescendo, ela expressa com o corpo todo. O bebê também, né? Porque ele chora, estica a perna, se joga para trás. A criança de 2 anos, 3 anos, até 4, 5, depende daí do temperamento da criança, ela também expressa com o corpo todo. Daí ela associa palavras, às vezes ela joga coisas, né? Então é uma criança que tá ali vivenciando um processo emocional com muita intensidade e expressa de maneira desafiadora para nós adultos, porque para a criança ela é atravessada por tamanha intensidade e depois fica plena. Vocês já, claro, já viram crianças que acabam, né, de vivenciar esse processo e opa, nada aconteceu, vão brincar como se nada tivesse acontecido mesmo, né? Então elas têm essa capacidade de deixar-se atravessar pela intensidade emocional que nós adultos vamos perdendo ao longo dos anos, porque a gente vai retendo a intensidade. Muitas vezes porque a gente não pode expressar com a chamada birra, então a gente retém e desenvolve até certo apego pela intensidade emocional. Algumas pessoas têm bastante apego. Então, para começar assim, respondendo a questão dessa live, de onde vem tanta birra, e claro que nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, não é um acaso, né, que mais pessoas tenham falado a respeito desse tema nos atendimentos familiares que eu dedico. Então, tem pessoas que estão percebendo que nesse contexto de pandemia aumentou. E daí, eu vou deixar isso aqui, uma janelinha aberta pra gente voltar a falar daqui um instantinho. Eu vou responder logo, assim, no começo da live, de onde vem tanta birra. Eu posso dizer pra vocês que vem de dentro, de fora e de todo o entorno. Na verdade, assim, vem de dentro em relação com o que está fora, com o que está no entorno. Porque nós somos seres relacionais. As coisas que acontecem fora geram gatilhos internos, né? E ela vem, essa intensidade emocional, ela vem da frustração. A frustração que é filha do desejo. Os orientais dizem que o desejo é a mãe da frustração. E eu poderia dizer que se a frustração é filha do desejo, ela é mãe da raiva. Porque eu desejo muito uma coisa, não consegui ter, não pude ter, frustração. E daí essa frustração gera uma emoção intensa, raiva. E essa expressão da emoção raiva é que vem como um turbilhão, dependendo do temperamento. Algumas pessoas, podendo ser bem pequenininhas, são tomadas pela raiva e explodem em raiva. Outras pessoas contêm essa raiva e até disfarçam, sorriem como se nada tivesse acontecido. Isso também acontece com criança pequena. Tá? Então, quando a gente compreende que as situações externas servem como gatilho para essas expressões, a gente também agora começa a pensar
Que bom, não é só alguma coisa que acontece com a criança, então é terrível para ela, né? Ou então ela está nos terríveis 2 anos. Não, todo o entorno também cria condições para que alguma coisa aconteça. Por exemplo, frustrações. E eu não estou aqui dizendo que está errado. Ah, então deixa lá, deixa para lá, não vamos colocar as crianças em contato com frustrações? Não, até porque isso não é possível. A gente talvez consiga por um tempo, mas não é possível que a criança viva de verdade sem contato com frustrações. Mas a gente saber que aquilo que a gente precisou frustrar do desejo da criança pode gerar uma expressão intensa de emoção, já alivia. Porque a gente tende a acreditar que as crianças estão expressando tal intensidade para nos provocar, para nos enfrentar, para nos manipular, quando na verdade não se refere a nada disso. Não se refere a você, a mim, se refere a um processo de desenvolvimento da criança, se refere ao crescimento da criança, ao desenvolvimento dela, à saúde dela, e não a você que ela quer provocar. Isso porque a birra, vamos chamar assim, popularmente, tá bom? Já que vocês já entenderam sobre minha perspectiva, de que ela é uma expressão intensa das emoções, mas já que eu tô dizendo que ela vem de dentro, engatilhada pelo relacionamento com o campo externo, né, desse eu com o outro, podendo ser esse outro até o ambiente físico, não só as pessoas, ela vem antes da birra, né? Então o que tem antes dessa intensa expressão emocional? Tem uma vontade muito forte, uma forte vontade desse eu que a criança está desenvolvendo, desse eixo de identidade que ela está desenvolvendo. Antes dessas expressões intensas, ela ainda está ali numa fase de simbiose com a mamãe e poucas expressões de intensidade, porque poucas frustrações ela percebe. Ainda que existam, elas não saem tanto do controle da criança. Agora, conforme ela vai crescendo e ela vai vivenciando um processo que a gente chama de individuação, ela vai se separando, se desenvolvendo, deixando o envolvimento com a mamãe e vai rumo ao processo de crescimento, ela então vive esse processo de identidade, de individualidade, ela vai construindo essa própria individualidade a partir das relações que desenvolve com o meio, se o meio favorece. Agora, se a criança é pequena, mas a mamãe e ela não dão conta de vivenciar esse processo de desenvolver e elas continuam fundidas, grudadinhas, primeiro simbióticas e depois fundidas, aí essa criança talvez faça pouca birra, porque ela é quase extensão, ela ainda é extensão da mamãe. Então, quando ela começa a fazer birra, quem acompanha o desenvolvimento de criança, quem está aqui, por exemplo, como professora, como educadora, vai saber que pra gente é sinal de desenvolvimento. Opa, tem um eu aí nascendo. Aí começa essa força de vontade de existir, de dizer eu, de dizer não. E para isso, né, para existir, ela precisa dizer não para todo o entorno, para dizer sim para si mesma. É como a gente também vive, né, num processo de quem mergulha em processo de autoconhecimento sabe que chega uma fase que a gente fica meio ranzinza, dizendo não para lá e para cá, para poder dizer sim para si mesma, né? Então vocês já conhecem esse processo. A criança está vivenciando isso ali nessa fase em que as birras mais aparecem. Então essa luta para desenvolver autonomia se refere a esse processo de autonomia, de autonome, de auto-identificação, né? E além disso, uma crescente noção de si, né? Da própria potência, do próprio desejo de explorar. Ela aumenta também nessa fase a capacidade de conhecer, de explorar, de interrogar, de dialogar com o mundo, de interpelar o mundo com as suas hipóteses. Então é uma fase que a criança assim, tem uma curiosidade muito aguçada, esse desejo forte de ir em busca do mundo, de tomar o mundo. Algumas crianças colocam o mundo pela boca, experimentam. Então ela está numa fase de franco crescimento. E como é que a gente pode dizer que ele é terrível? Tá? Então assim, não estou dizendo que é fácil de lidar, mas a gente também não pode dizer que é terrível, porque senão a gente desconsidera toda a beleza do processo. E daí,
antes de falar como a gente pode lidar com as crianças e de repente até vocês trazerem aqui algumas questões, eu quero trazer voltar a abrir aquela janelinha da pandemia, desse tempo de pandemia. Mas eu não podia falar disso antes de contar que esse é um processo natural da vida de qualquer ser humano. Porque muitas pessoas estão colocando também tudo na pandemia. Então a criança está ali, que começou a pandemia há 8 meses, exatamente 8 meses atrás, em março, dia 16 de março, a gente já estava ali recebendo a notícia que tinha que parar tudo, certo? Aí, olha, a criança às vezes estava ali com 1 aninho. Agora ela está com 1 ano e 8 meses. A vida dela passou durante 8 meses. E 8 meses na vida de uma criança é muita coisa. Então, algumas coisas no próprio desenvolvimento dela foi mudando. E agora vem novidades. Só que agora essas novidades, elas precisam ser contidas, elas precisam ser sustentadas apenas pela família. Antes, a família que podia contar com a escola ou com outras pessoas, enfim, para ajudar mesmo, para ser rede de apoio na educação e nos cuidados da criança, agora está sozinha. Então, é claro que toda essa carga parece potencializada. E claro que outros fatores, como o isolamento social, o distanciamento do convívio, algumas crianças que estão realmente isoladas em apartamentos ou em casas que não tem muito quintal, que não tem possibilidade de brincar na rua, enfim, situações que agravam o estresse tóxico, né? E aí, claro que vai agravar o quê? Não é, vai agravar a birra da criança, na verdade, agrava os níveis de frustração, de desejos frustrados. A criança que teria necessidade ali de conviver, de brincar, de colocar toda essa exploração, toda essa força de vontade de existir em relação com o mundo, ela para de poder ter contexto e condições que o ambiente deveria estar criando, mas não está podendo criar. Então, claro que vai aumentar o nível de frustração, consequentemente vai aumentar o nível de raiva, até de tristeza para algumas crianças. E a intensidade das expressões também aumentam, mas isso não significa que seja um fator exclusivo da pandemia. Certamente a criança estaria vivenciando essa situação, talvez aí em níveis menos intensos ou, enfim, de maneira mais amenizada, mas já estaria vivenciando. Então, esse é um sinal de alerta, que talvez a gente conheça pouco sobre o desenvolvimento das nossas crianças. É muito simples para eu dizer isso tudo para vocês, sendo professora, acompanhando o desenvolvimento de muitas crianças há muitos anos, né? Mas quem é pai e mãe, não estuda para ser pai e mãe, não é assim? A gente tem filhos, a gente vai aprendendo com as crianças, então nós somos pegos de surpresa, ainda mais agora sem escola. Porque quando a tua criança está ali naquela fase de muita intensidade emocional, certamente você vai perguntar na escola, para a professora, né, para a diretora, para a coordenadora, você vai lá e fala: o que está acontecendo, como é que eu lido com isso? E agora, que nem a escola tem para a gente perguntar. Né? Ainda que na Viver Presente a gente continua os vínculos, os atendimentos às famílias, então realmente a gente continua sendo rede de apoio, mas nem toda escola pôde oferecer, né, essa rede, pôde sustentar essa rede. Então a gente entende que nesse período sim está mais pesado, a carga está mais pesada tanto para a família quanto para a criança. Por isso a gente vibra tanto para que as escolas retornem, né? Para que as crianças tenham a oportunidade de conviver com mais adultos que criem condições para o desenvolvimento da autonomia delas. Que essa carga não fique só para as famílias e para muitas mães, como é o caso, né, de pessoas que já me procuraram dizendo: e agora? Que estou sozinha nessa, o que faço? Né? Mas então, sabendo que a criança está vivenciando essa fase dessa necessidade de explorar o mundo, de conhecer o mundo, está se individuando, está se identificando como pessoa humana, é lindo de ver. A gente tem que abençoar esse crescimento, esse desenvolvimento e aprender a partir dessa tomada de consciência. Não estou dizendo para você fazer isso ontem, quando você não sabia disso. Estou falando assim, a partir de agora que você está aprendendo um pouco mais a esse respeito e talvez comece a observar com bastante atenção o desenvolvimento da tua criança, quem sabe agora poder contemplar. Porque agora eu vou chegar aqui, encaminhando para os finalmente dessa nossa live,
o que ajuda, né? Como ajudar, como lidar com essa situação toda. Então ajuda muito, em primeiro lugar, que a gente reconheça a intenção, a necessidade da criança por trás do comportamento. Porque às vezes ela tá lá, estribuchando, gritando, jogando coisa. E você tem que olhar o que foi que aconteceu antes. Qual foi a frustração? Qual foi o gatilho para essa raiva? Né? Para quê? Para poder socorrer e evitar que ela sinta isso? Não, simplesmente para acolher, simplesmente para compreender, porque quando a gente compreende que por trás desse comportamento existe uma intenção, existe uma necessidade que não está atendida, a gente tende a pessoalizar menos os comportamentos da criança. Vocês lembram quando eu falei logo no comecinho da live que a gente tem que evitar considerar que a criança está fazendo aquilo para nos provocar, que a criança está fazendo aquilo para enfrentar a gente, para desrespeitar, ou para, de alguma maneira, fazer o que quer na hora que quer, mandar, né, para ser rei, essas coisas todas que a gente escuta falar, que de fato existem crianças que estão no trono, mas elas estão no trono porque os pais não ocupam esse lugar de poder, muito provavelmente, e aí ela fica ali numa disputa de poder, e aí esse assunto para uma outra live, né? E a gente tem sim que destronar as crianças que estão ali numa situação de tirania em relação a toda a família, mas uma das estratégias é, em primeiro lugar, a gente não ficar nesse lugar de disputa de poder. Antes disso, sabendo que por trás dos comportamentos existe uma intenção, existe uma necessidade não atendida, aí a gente chega nesse ponto de que as crianças estão ali vivenciando toda essa força de vontade e isso significa que a gente não deve ficar lutando com ela por esse poder e afinal, até pelo contrário, podemos dizer, sim, você é bem forte, dizendo mais sim do que não, deixando com que ela sinta que pode, porque veja, essa pessoa, ela tá ali querendo provar-se, querendo autoafirmar-se. E se o meio fica dizendo não, você não pode, você não dá conta, ela vai provar ainda mais, ela vai disputar ainda mais o poder. Isso também não significa que você precisa tolerar que sua criança te desrespeite, que tua criança grite na tua cara, que ela bata em você, não é isso. Isso não se trata, né? Respeitar a criança não significa desrespeitar a si. Significa que a situação geralmente fica mais leve, a situação fica mais amena quando uma pessoa só está fazendo birra. Então se ela gritar não na tua cara, você não responde não mais alto e mais forte, porque ela vai gritar de novo, você de novo, e aí fica uma coisa muito louca. Sempre que a gente puder e conseguir, porque nem sempre isso é possível, né? Mas quando puder, quando tiver essa consciência de que ela tá gritando não, e aí pensa assim, bom, ela tá falando sim para si mesma. Para de discutir. Deixa gritar. Se ausente, se retire, neutralidade amorosa, gentileza e firmeza, todas as estratégias que eu já fui compartilhando ao longo de tantas lives aqui, que vocês têm todo esse conteúdo disponível lá no YouTube, no Spotify, aqui no IGTV, desde que as lives puderam ficar por aqui também. Então tem bastantes conteúdos ali disponíveis e que a gente pode ir descobrindo ferramentas, mas não adianta a gente ter ferramentas, vocês sabem que eu sempre falo sobre isso, não adianta ter ferramentas se a gente não tiver uma sustentação dos princípios. Um dos princípios é esse, reconhecer que as crianças estão ali precisando de alguma coisa. Agora, não significa, Natúcia, sim, ela precisava de um pirulito antes do jantar, eu vou dar? Não. Mas ela tá com essa necessidade não atendida, ou ainda que a gente não diga que essa é uma necessidade, que esse é um desejo, enfim, esse é um pormenor, mas ela tem uma razão para essa frustração, que não é você, é o desejo dela que não pode ser atendido. Então a gente pode acolher esse desejo, né? E não significa que eu vou atender o desejo. Acolher é, poxa, eu sinto muito, eu imagino que você queria muito esse pirulito antes do jantar. Ao mesmo tempo, eu considero que é muito importante que você coma agora. Você não vai comer pirulito antes do jantar. Então, acolher não significa atender, tá bom? É importante sempre a gente lembrar disso. E aí, quando a gente tem essa consciência de que a criança não está fazendo isso para nos atacar, mas sim para se autoafirmar, a tendência é que, diante dos mesmos comportamentos da criança, a nossa perspectiva mude radicalmente.
É muito interessante quando eu faço os atendimentos, e especialmente agora que eu tenho feito numa série de 4 atendimentos para que haja tempo da família experimentar algumas ações e retornar ao atendimento trazendo os aspectos de crescimento e também os aspectos de desafios. Então é muito comum que a família volte e me diga, a criança continua a mesma, mas quem mudou fui eu. Ela continua testando os limites, fazendo coisas. Muito comum que famílias me digam assim, ela me provoca, eu tenho certeza, porque eu falo não, ela me olha e vai fazer. Eu falo, não é pra ir aí. Ela me dá de ombros e vai. Não é pra me provocar? Eu digo, não é pra te provocar. Ela sim tá testando limites, mas não significa que tá fazendo isso pra te provocar. Então significa que ela tá ali dizendo, eu vou mais longe, eu tô indo, hein? Eu sou forte, eu posso, eu tenho que decidir, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Só que aí você olha aquela pessoa pequenininha fazendo isso, e se você não pessoaliza, você fala, tá se sentindo muito poderosa, né? Vai lá, vamos ver. Se pode, pode, se não pode, vai agir ao invés de ficar falando, tá? Então a gente tende a diminuir os sermões quando as ações são mais eficazes. A gente tem que falar menos com criança pequena do que agir. A gente tem que agir mais, vou repetir a frase consertando, agir mais e falar menos com criança pequena. Isso significa que você não vai ficar dando uma lição de moral do porquê que não pode abrir aquela porta. Talvez seja melhor você trancar a porta, sabe? Então são coisas que são tão simples, e por que a gente insiste? Porque ela tem que aprender que não pode mexer na porta, que não pode mexer na comida do cachorro. Talvez seja melhor você colocar a comida do cachorro num outro lugar, sabe? Então justamente numa fase dessa a gente tem que escolher muito os nãos, tem que escolher muito quais são as batalhas que a gente vai enfrentar, porque senão vira um brigueiro na casa o tempo inteiro, e essa fase demora a passar. Talvez a vida inteira, tá? Então a gente não sabe até quando vai. Eu não quero desanimar ninguém não, mas ela vai mudando. Mas dizer que as crianças deixam de desafiar e de... Não, vixe, né? Não tem gente que fala assim que essa é a adolescência do bebê? Então significa que vai ter isso lá na adolescência? Então é melhor não ficar relaxando não, né? Tem que selecionar mesmo quais são as batalhas que a gente vai vivenciar. Então, uma das possibilidades é a gentileza e a firmeza. Eu falo disso em algumas lives, acho que na live número 6, em que eu falei sobre neutralidade amorosa, deve ter alguma coisa ali sobre gentileza e firmeza, mas acho que eu vou voltar outras vezes para falar sobre isso. A gentileza é aquele aspecto, é aquela qualidade em que a gente demonstra amor e respeito pelas necessidades da criança. E a firmeza é aquela qualidade em que a gente provê segurança, limite, estrutura, ordem. E gentileza e firmeza significa que a gente vai manter uma ação que mantém, que promove a dignidade e o respeito a todos. Porque gentileza não pode ser só com a criança, também tem que ser consigo. Quais são as suas necessidades? Você precisa manter a sua criança segura, então você não vai deixar que ela abra aquela determinada porta? Então isso é gentil com você. Se você abrir mão da sua necessidade, você não está sendo gentil com você. Então entrar num consenso entre a necessidade da criança e a sua necessidade é um ponto de investimento, pensando nessa dignidade que a gente vai, então, ajudando a criança a perceber, utilizando a estratégia de gentileza e firmeza, que a gente vai fazer o que diz. E que a gente diz aquilo que a gente faz. Você não vai ficar prometendo, se você não pegar seus brinquedos, eu vou pegar e vou jogar tudo no lixo. Aí você nunca vai jogar no lixo, quem nunca falou isso, né? Mas você não vai jogar, então é melhor não falar isso. Agora você pode dizer, por exemplo, se não pegar seus brinquedos, vou precisar guardar um tanto desses brinquedos e você ficar com menos, porque assim você dá conta de guardar. Então essa é uma ação possível, não adianta prometer alguma coisa que você não vai fazer. E aí você faz, avisa uma vez, na segunda vez você pega e guarda. Sim, que pena, realmente não vai dar para ter esse tanto de brinquedo, vou guardar. Uma próxima vez a gente pode descer mais alguns.
Então, gentileza e firmeza é isso, não é chegar e ficar passando a mão, bajulando a cabeça, e ai, menininha, coitadinha, menininha. Não, não é isso. É ser simples e firme. É isso, precisa, vamos lá. E aí eu já falei disso, mas mais uma vez vou repetir, evitar levar para o lado pessoal e evitar, assim, aquilo que a gente chama de gancho emocional, que é alguma necessidade, uma necessidade de vencer da criança, de ter uma sensação de que eu venci dela, de que quem manda aqui sou eu, de que eu vou impor as regras aqui. E, além disso, tem que se desapegar da necessidade de surpreender os espectadores, tá? Porque nesse contexto, às vezes você tem gente ao redor, assim, olhando como é que você educa, e aí você faz toda uma cena que não combina nada com o que você está sentindo e aquilo que você está imaginando e planejando para a educação da sua criança, mas você tem que surpreender e dizer, eu sei educar minhas crianças, assim, aqui é comigo é assim, quem manda sou eu, e às vezes não vai funcionar, né? Então, um cuidado para você não fazer um gatilho, assim, com a situação que sua criança está vivendo, se misturando completamente com ela, com as emoções dela, tá? Isso não significa que você vai ser indiferente às emoções da criança, mas sim que você pode suportar, sustentar a intensidade emocional dela, sempre que possível. E quando não for possível, você pode dar o teu ataque de birra mesmo, né? E quem sabe encontrar um ombro amigo também para chorar, assim como a criança encontra o teu. Então, se você explode, que também essa é uma outra questão que muitas pessoas me trazem, especialmente as mães, o que eu faço? Porque eu tô me tornando uma mãe louca, que grita, aquela mãe que eu não queria ser, que explode toda hora. O que você faz, né? Eu falo sempre assim, assume tua loucura, se permita e se cuide. Porque quando você se cuida, você não vai ser permanentemente assim, né? Que o problema é a permanência. Eu sempre digo isso, vocês já me ouviram falar. O problema não é a gente atravessar um período ou oscilar. O problema é a gente permanentemente ser boazinha ou permanentemente ser a louca. Então, um pouquinho de cada coisa não faz mal a ninguém, tá bom? Então, não entrem em crise se por acaso, vez ou outra, vocês perderem o eixo, né? Claro que com bastante consciência, como uma vez a Sara compartilhou comigo no direct, eu até contei para vocês, coisa mais linda, que é essa percepção de que sim, eu posso aceitar a minha humanidade, posso acolher, devo acolher a minha humanidade, mas visando sempre a melhora, né? Visando sempre o processo de autoeducação, de crescimento, e nós estamos aqui para isso, para tomar consciência, para que a gente possa compreender essa fase do desenvolvimento das crianças e ajudá-las a atravessar e aprender com isso também sobre nós mesmas, né? O que será que está reverberando aí? O que será que é a força de vontade da criança que está mostrando para você? Será que você tem muita força de vontade ou pouca? Será que você abandonou seus sonhos e a criança está lá aprovando para todo mundo que faz o que quer, na hora que quer? Isso te provoca o quê? Então volte-se sempre para si mesma, né? Acolha aí o que você está sentindo, perceba e aproveite a oportunidade que a criança está te dando, porque quem sabe seja momento também de você dizer mais sim para si e não ao redor, tá bom? É isso. Gente boa, gente linda, muito obrigada pela companhia de vocês por aqui. Vou ver aqui se tem alguma pergunta, algum comentário. O Pedro tá... Ô Pedro, saudade de você. A linha tênue entre ser firme e ficar bravo. Ó céus, às vezes a gente é firme e fica bravo mesmo, né? Não tem jeito. Mas a gente vai aprendendo sobre essa linha, né? Birra, a Bru tá dizendo, birra não é um ataque, sim uma expressão pessoal. É isso aí. É que às vezes essa expressão vem com tamanha intensidade que, olha, chega, assusta. Tem gente que se assusta com as próprias intensidades, especialmente aquelas pessoas que conhecem pouco as próprias emoções, que acessam pouco as próprias emoções. Daí, quando vem com tudo. A Valéria disse, essa linha é a mais difícil de traçar, entre a gentileza e a firmeza, né? E a Nelly tá dizendo, só gratidão por te ouvir, estamos na fase aqui, verdade, né? Posso imaginar. Seguimos juntas, isso mesmo.
Gente, obrigada pela companhia mais uma vez. Pretendo retomar as nossas lives de segunda, então se vocês tiverem sugestão de tema, alguma necessidade, saibam que podem contar comigo como professora, como terapeuta transpessoal, como buscadora de autoconhecimento. Pretendo logo mais compartilhar um pouco mais do que eu estou vivenciando e aprendendo, né? Gerar esse valor para vocês também, e a gente vai entrando em contato, tá bom? Um beijo! E se você ainda não acompanha o canal do Telegram, vai lá, tem bastante coisinha por lá que tem mais possibilidade, eu consigo gravar áudio mais longo, então tem situação que eu falo lá e não consigo falar aqui no Instagram, tá bom? Um beijo. Por fim, eu já falei, já dei tchau 3 vezes, né? Mas essa live fica salva aqui no IGTV e também no Spotify amanhã e no YouTube. Então, se depois você achar que pode servir para alguém, compartilha com seus amigos, tá bom? Beijo, beijo. Agora eu vou de verdade. Tchau.